Oi, pessoal! A gente aqui novamente no Pode Sincerizar e hoje a gente está com a Cris Stephanie. Quem não conhece a Cris Stephanie, uma lutadora por toda a população LGBT+. Bem-vinda, Cris. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, que é isso. Gente, a Cris ela é fundadora da ATMS, que é a Associação de Travestis e Transsexuais de Mato Grosso do Sul. Militante dos direitos humanos, assim todos conhecem, eu tenho certeza disso. Coordenadora de políticas públicas para a comunidade LGBT+, de Campo Grande. Ex-presidente da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. É uma luta, tudo isso, é uma história, né, Cris? Faz um tempinho já, né? Na verdade, em 99, eu comecei a militar. Em 2000, eu fui para um primeiro evento de pessoas trans. Em 2001, montamos a TMS e estamos até hoje. E vai continuar. Cris, você é um destaque. Você é uma referência nessa luta. E põe luta nisso, né? Em tudo que envolve política pública voltada para a comunidade, para a população LGBT+. Quais foram os principais desafios que você enfrentou em tudo isso? Bom... Porque esses desafios, na verdade, eles foram mudando ao longo do tempo. Sim, na verdade, quando eu ingressei no movimento social, eu tinha 19 anos de idade. E toda a militância ela nasceu em decorrência de uma necessidade óbvia. Já existia movimentos LGBTs no país e, consequentemente, dentro do próprio movimento existe, mas existia bem mais. Muita transfobia também. Porque, assim, até então, para as pessoas entenderem melhor, o movimento LGBT, QI, aí vai, né? Que a gente coloca LGBT+, para não incorrer em erros, mas é LGBTQIAPN+. O que acontece? Esse movimento, até então, principalmente no período da ditadura, eram chamados apenas como MHB, Movimento Homossexual Brasileiro. Né? E aí não se incluía as pessoas trans, não se incluía as mulheres lésbicas, não se incluía, né, outras categorias da comunidade LGBT. E existia, inclusive, porque era um movimento também muito elitizado, porque eram feitos geralmente por homens, na sua grande maioria brancos, né, e de um certo poder aquisitivo, né, elevado. E também uma questão que eram pessoas, como que eu posso dizer, tidas como intelectuais. Sim, né? Porque existia naquela época um jornal chamado Lampião de Esquina. Todo mundo imagina, por exemplo, que o grupo LGBT mais antigo do Brasil é o Grupo Gay da Bahia. Não é. Né? Antes do Grupo Gay da Bahia já existia um grupo chamado Somos, em plena ditadura militar. E o grupo Somos, né, junto com algumas pessoas, artistas, médicos, engenheiros, jornalistas, né, se reuniam, né, para discutir pauta da população homossexual. Mas não se tratava das questões de gênero, apenas das questões de orientação sexual. E o enfrentamento à ditadura, que até então era o viés do momento. Passado o tempo, foi lançado um jornal de crítica ao período, né, de ditadura que chamava Lampião de Esquina. Os jornalistas homossexuais, é claro. Só que mesmo nesse período, né, se mostrava, por exemplo, algumas lutas, algumas violências praticadas pela ditadura, principalmente em relação às pessoas travestis e transexuais, mas não se falava da transexualidade. Mostrava a violência como sendo violência aos homossexuais. Né? Só que nós sabemos que a pauta das pessoas trans, das pessoas travestis, ela é um pouco mais dolorida do ponto de vista de violência, de exclusão social, né? De falta de mercado de trabalho, apoio familiar, escolar e por aí vai. O que acontece? Com o tempo,
né? Outros movimentos foram nascendo. E no final da década de 90, nasce a primeira instituição de pessoas travestis e transexuais no Brasil, no Rio de Janeiro. Criado pela Giovanna Baby. Né? Giovanna Baby cria o grupo Astral do Rio de Janeiro. E aí ela cria um evento chamado Entlaides, porque estava tudo muito com conotação também nessa questão da AIDS. Certo. Né? Até então se falava AIDS mesmo, Sim. porque as pessoas primeiro adoeciam para depois buscar Sim. tratamento, que não precisa hoje, graças a Deus. Uma coisa é estar HIV positivo, outra coisa é estar doente de AIDS. Isso para você ver o quanto que evoluiu. Então existia também muitos recursos, né, do Banco BIRD, Mundial, de outros países, investido no Brasil referente a essa questão da pandemia. E os movimentos foram, né, aproveitando-se desses apoios, dessas ações, porque se o foco era esses movimentos, até de forma discriminatória, câncer gay, né, a peste gay e tudo mais, e esses movimentos aproveitaram esse ensejo para lutar não só pela quebra das patentes dos medicamentos, pelas questões, por exemplo, da luta mesmo contra a AIDS, mas também para se fortalecer politicamente. Outros movimentos foram aparecendo. E a gente chamava, até então, o nosso departamento de AIDS de a prima rica do Ministério da Saúde, na época. E por quê? Porque ele financiava vários movimentos. Só que a gente já sabia, né, e aí outros movimentos foram aparecendo. E por que eu trouxe essa narrativa? Porque a ATMS nasce diferentemente de outros movimentos trans que saem de dentro dos movimentos gays. Entendi. Né? A ATMS é pioneira, porque no Mato Grosso do Sul, quem inicia o movimento são as travestis. É o próprio travesti. Tá? Não foram os gays. Ao contrário, quando a gente procurou à época, tinha aqui 2 estabelecimentos que funcionavam. Tá? Não vou citar nome, até em respeito a uma das pessoas Sim. que depois se tornou uma grande militante, mas também já partiu. Mas existia 2 boates, 2 danceterias que recebia público na época, chamava GLS. Né? Sim, a gente até GLS. brinca, fala, marca da Chevrolet, né? Monza GLS, enfim. E esses estabelecimentos não aceitavam pessoas travestis. Dentro do próprio segmento não aceitavam. E aí eu lembro que a gente foi tentar fazer um diálogo, porque juntava esses 2 estabelecimentos no mês de novembro, olha a coincidência, e fazia um evento chamado Faces. E nesse evento a gente foi falar da possibilidade da criação de uma instituição que a ideia era que fosse mista. Tá? Que fosse, até então, gays, lésbicas e travestis. Aí o que acontece? Estava tudo certo, mas no dado momento exato que era para mim poder ir e falar, falaram que não, porque não era o público, o segmento deles, que seriam os gays e as lésbicas, iriam repudiar e que isso não seria legal, enfim, terminamos não fazendo. Mas eu não desisti e fui à luta, né? Nova ainda, 2001 eu estava com 20, ia fazer 21 anos. Então, o que acontece? Eu peguei e fui à luta. Então, eu fui aonde? Fui nas ruas, sem conhecer nada, né, falar com as travestis que faziam prostituição. Por quê? Porque a gente tinha aqui vários jornais, por exemplo, com matérias muito sensacionalistas. A violência era constante. Nós tínhamos um jornal que todos os dias estampava foto de uma travesti fuzilada, esfaqueada, morta. Nós tínhamos o caso, por exemplo, de Dourados, que era o serial killer de Dourado, o tal do Careca, né, que de 97 a 2000 matou, parece que 30 e poucas travestis em Dourados. Então a gente tinha muito essa questão da violência. Então, aquele momento, e aí nós tínhamos, por exemplo, a instituição UIBS, que fazia um trabalho de prevenção, tá? Foi muito importante, isso a gente não pode negar, né, nós somos muito gratos pelo trabalho do UIBS, até hoje somos parceiros, mas também, naquele momento, era o entendimento que se tinha. Mas se fosse hoje, por exemplo, seria totalmente errado, porque o projeto se chamava Projeto Eros, ação de prevenção com pessoas profissionais de sexo masculinos de rua. Quem eram os masculinos? Entendi. As travestis. Então,
Mas foi muito importante, porque esse projeto nos possibilitou, por exemplo, fazer as primeiras reuniões, pagar os primeiros coffee breaks, né? E aí se remetendo ao quê? Era um projeto da AIDS. Só que quando a gente ia para essas ações, ia fazer as atividades, eu não era, né, trabalhava no IBS, nada, era militante mesmo, querendo ali iniciar tudo, o processo, e pedia para ir com eles. E aí passou a ter uma abordagem diferenciada, porque é óbvio que por eles serem profissionais, né, alguns inclusive estavam fazendo estágio como assistente social, outros como enfermeira e tal, nessa instituição, e tinha meio que um certo receio, até porque existia também toda uma gama de preconceito, violências vividas e também violências praticadas. E as pessoas tinham aquela ideia de que, não sei se você já ouviu falar, né? De que a travesti andava com a gilete na boca, com uma navalha que voava, dava cambalhota, virava X-Men e essas coisas todas, que na verdade eu nunca presenciei. Né? Eu presenciei violência no meio das trans, como eu presencio violência na sociedade como um todo. Né? E aí o que acontece? Por eu ser uma pessoa trans, eu tinha uma certa acessibilidade. Então eu conseguia, por exemplo, descer do carro, conversar, não só aquela coisa do entregar o preservativo e falar de prevenção. Né? E isso foi meu norte para poder ir também conhecendo uma a uma e dia 13 de janeiro de 2001, a gente cria a TMS com 48 pessoas trans, mais alguns órgãos de governo que estavam ali presentes, né, para assinar a ata e tal, o Ministério Público, todo mundo junto. E montamos a instituição. E foi imprensa para tudo quanto é lado, porque aquilo era inusitado, né? Tipo, ai meu Deus, como assim? Associação de travesti, da onde? Isso existe, né? E conseguir a união também. Então foi. Não, e foi muito assim, porque a gente teve que, né? Construir, costurar, mostrar. Porque a primeira reunião nossa, a gente levou 3 pessoas. E aí eu peguei e falei, olha, gente, então como nós estamos aqui em 3, na próxima cada uma trazer ao menos mais 2. Aí na próxima tinha eu e mais uma. Aí eu falei, não, alguma coisa está errada. Aí foi onde começou fazer esse trabalho, essa conscientização de que era importante nos unirmos. Nós tínhamos muita violência praticada, por exemplo, pelo DEOPS, que era a Delegacia de Ordens Políticas e Sociais, que descia na rua, batia, espancava, torturava. Enfim, então foi uma série de coisas que foram acontecendo. Só que, como que eu percebi a importância da necessidade dessa auto-organização? Através da violência. Porque quando você falava de prevenção, todos sabiam, todos tinham consciência de que era importante se prevenir. Mas qual que era a mentalidade? E não estavam erradas. Olha, se eu me prevenir, usar preservativo ok, e não contrair HIV, do que isso vai me valer? Porque a qualquer momento passa um filhinho de papai, passa qualquer um aqui, dá 2 tiros, 3 tiros, mata e fica por isso mesmo. Né? Então a violência era muito generalizada. Então, tipo assim, se eu pegar HIV, morro daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Vai depender do meu organismo. Então, que diferença faz usar ou não usar preservativo? A vida tinha outro sentido. Tinha outro sentido. E aí eu falei, não, então é por aqui que eu vou. Peraí, vamos para o assunto da violência. Para depois... Quer dizer, então o problema não era prevenir o HIV. Era segurança. Era prevenir a vida. Sim. Né? Era manter-se viva. Né? Até porque o índice de violência contra as pessoas trans era tão grande que o índice de vivência delas não chegava a 35 anos. Nossa. Hoje você consegue, por exemplo, falar assim, quando uma trans chama a outra de minha velha, parece uma coisa assim estranha. Ai, minha velha. Mas a minha velha quer dizer o seguinte, é um sinal de respeito. Você superou, você é mais, você... Entendeu? Tipo assim, sim. Ai, minha velha. Então, porque você passou daquele momento, você passou daquela fase, você passou daquela estatística. Então é isso. E assim a gente fez a TMS, estamos aí até hoje. Nossa, Cris, é muito ensinamento. Eu tenho certeza que muita gente não sabe dessa história, mesmo sendo da população. Sim, sim. Não, sim. Para você ter uma ideia, chega a ser cômico às vezes quando a gente está falando alguma coisa e aí as pessoas, às vezes você vê principalmente
nem tanto as trans, mas principalmente no mundo gay e lésbica. Quando eu falo mundo gay e lésbica, assim, parece que a gente vive mundinhos diferentes. Mas não é, é porque assim, se a gente parar para analisar, a vivência das pessoas trans, hoje elas conseguem alcançar o mercado, ainda que em serviços não tão importantes, né? Apesar aí da gente ter tido grandes avanços, por exemplo, em 2004, a gente adentrava no Congresso Nacional pela primeira vez com o número de 27 travestis, que era uma de cada estado. Eu estava lá, inclusive, representando o Mato Grosso do Sul. E a gente entrava no Congresso para lançar uma campanha pelo Ministério da Saúde, novamente, que o slogan da campanha era, inclusive, travesti e respeito. Já está na hora dos dois serem vistos juntos. E os dois não eram em conotação ao gênero, mas em conotação à própria frase, né? Travesti Sim. E o respeito. Está na hora de os dois serem vistos juntos. Né? Então, a gente lança essa campanha em 2004, pelo Ministério da Saúde, rodou o mundo. Depois, anos depois, a gente vem, por exemplo, a gente participa de vários congressos, seminários, atividades, principalmente na saúde. A saúde teve um papel fundamental com relação a essa questão da troca de nome e gênero de pessoas trans. Tá? Por quê? Porque foi a saúde, num congresso do SUS, né, que vai lá e fala, olha... Abriu a porta. Precisamos criar um mecanismo para atender as pessoas trans pelo nome que elas se reconhecem. Aí um grita de lá, em nome de guerra. Não, de guerra não, que ninguém quer de guerra. Né? E não somos também militares. Então o quê? É o nome pelo qual socialmente a gente é conhecida. Aí todo mundo fala, pronto, nome social. E aí ficou o nome social. Depois os municípios, os estados foram criando leis, decretos. Aí depois a presidência da República vai lá, cria um decreto interno. Aí vai... São pequenas lutas dentro de uma grande luta. E aí foi acontecendo ao ponto de quê? Que hoje o Supremo Tribunal Federal, né, determina, através de uma DI, né, que as pessoas trans sejam reconhecidas pelo seu gênero e pelo seu nome, né? E não mais como nome social. E as pessoas ainda fazem confusão. Mas a fulana não tem um nome social, um documento para provar. Peraí. Primeiro vamos entender o seguinte. Nome social são leis municipais, leis estaduais que existem, inclusive federal, porque o RG você pode sair com o nome social, incluído ali o nome civil junto. Só que o que acontece? Nome social é uma coisa, nome civil é outro. A partir do momento que você fez a retificação de nome e gênero no registro civil, você não tem mais nome social. Né? Eu falo que eu ainda tenho, porque assim, meu nome de registro é Cristiane Stephanie Vidal, mas o nome social é Cris Stephanie, que é o que todo mundo conhece. Mas aí, voltando ao que eu estava dizendo, quando eu estou falando desse mundinho, é porque assim, quando você vai falar, por exemplo, com o pessoal, os homossexuais gays, eles não conhecem a luta como um todo, né? A não ser aqueles que militam. Quando você vai falar com as trans, é porque assim, já existe um trabalho em todas as capitais que, querendo ou não, acessa devido à vulnerabilidade e o fato de elas estarem em situação de exclusão e prostituição. Então, os gays, por exemplo, que são mais elitizados, que só vai em boate, que só vai em ambientes festivos, eles não têm esse entendimento. Né? A não ser aqueles que muitas das vezes estão em faculdade, universidade, que também debate o assunto, quando são cursos mais de humanas também, né? Sim. Então, assim, tem muito isso. E aí, a mesma coisa é a questão das mulheres lésbicas. A gente tem um déficit muito grande a nível de país, inclusive, não é só de Mato Grosso do Sul. Que a gente não consegue trazer, tipo assim, pessoas lésbicas para o movimento. Nós tivemos aqui, por exemplo, o caso da Márcia Zen, né, que faleceu, mas a Márcia foi justamente isso. A gente precisou meio que trazer a laço. Aí ela gostou da coisa e ficou e se destacou. A gente tem muitas mulheres lésbicas importantes aqui no estado, que poderia estar militando, que poderia estar, né, agregando, fazendo parte, mas a gente não consegue. Né? E aí a gente tem as trans. E aí as trans têm feito o quê? Têm se destacado. Quando eu falei lá da história do Congresso Nacional, é para dizer o seguinte, isso em 2004 a gente adentrava pela primeira vez no Congresso Nacional Brasileiro, com 27 pessoas trans para lançar uma campanha do Ministério da Saúde. Daqui a pouco vou fazer 20 anos. E aí, em 2022, a gente tem 2 deputadas transexuais eleitas como as mulheres mais bem eleitas. Entendeu? Então, assim, é todo um processo histórico.
Né? Não foi assim do dia para a noite. Quantas de nós tivemos que morrer para que isso acontecesse? Né? Pois é. É o que eu te falei. São várias lutas dentro de uma grande luta. Exatamente. Né? Cris, políticas públicas. Como que você vê as políticas públicas dentro do nosso estado de Mato Grosso do Sul? Teve avanço? Teve retrocesso? O que você considera que ainda são as maiores dificuldades? Olha, eu digo o seguinte, Mato Grosso do Sul, apesar de ser um estado ainda muito arcaico em algumas questões, eu diria que relacionado à pauta LGBT avançou muito. A nossa primeira parada, por exemplo, que a gente fez na 14 de julho, a gente recebeu balde d'água. Isso quando? Pedra de gelo, ovo. Em que ano isso? 2002. Né? Hoje a gente faz a parada, por exemplo, as pessoas jogam confetes. As lojas, por exemplo, fechou as lojas no dia da parada, né? Fecharam. Na nossa cara, eles iam fechando as portas. Hoje eles decoram as vitrines com as cores do arco-íris. Isso é só para você entender. Então, o Estado avançou muito, principalmente relacionado, por exemplo, graças à TMS, hoje a gente é o Estado, por exemplo, que tem o maior número de leis e decretos do país. Inclusive é o único, não, único não. Hoje ele né, hoje nós vamos ser o segundo. Criamos primeiro a subsecretaria LGBT do Estado, mas tem, eu não sei se é no Ceará, se eu não me engano, que tem a secretaria. Então eles ganharam de nós. Mas nós temos, tá no caminho. Mas nós temos a subsecretaria do Estado, nós temos coordenadorias, né, em municípios como Corumbá, Três Lagoas, Dourados. Três Lagoas, não me lembro exatamente, mas acho que tem sim. E Campo Grande, por exemplo. Tá? E aí, assim, sem fazer menções partidárias a ninguém, claro. Mas assim, a gente tem que reconhecer. Tipo assim, o Bernal cria a coordenadoria, o Marquinhos vem, amplia, criando uma subsecretaria de defesa dos direitos humanos, agregando todas as coordenadorias juntas. A Adriana mantém, né? E o governo do estado também vem se evoluindo, porque começou lá com a Lei 3.157, tá? A pedido da TMS, feita pelo Pedro Kemp, que arrumou uma briga tremenda lá com a Igreja Católica na época. Mas assim, a Lei 3.157, a primeira lei, antes mesmo de existir a decisão do Supremo relacionada ao crime de LGBTfobia equiparado ao racismo, o Estado de Mato Grosso do Sul já tinha uma lei que punia administrativamente e também com sanções relacionadas à discriminação de pessoas LGBTs. Aí o governo do Estado, Zeca, vai lá, cria o Centro de Referência de Prevenção e Combate à Homofobia, o Decreto 12.212, né? E, consequentemente, o doutor André vem, amplia isso, criando o conselho, né? E, consequentemente, o Reinaldo vem e já cria a secretaria. Então, você vê que, né, foi um passo de cada... Claro, cada governo teve a sua importância, mas a gente conseguiu fazer essa Cris, você amplitude. não é uma militante, você é uma enciclopédia. A definição acho que é essa. Então me põe na estante, não deixa eu morrer. Não pode, essa luta não pode parar. Você é um exemplo disso, você sabe disso, eu já te falei. Os sonhos pessoais, os projetos pessoais da Cris Stephanie, os profissionais, misturando tudo isso aí, sinceriza com a gente. Tem política no meio? Tem um projeto político? Eu acho que desde o momento que eu me entendo por gente, eu faço política, né? Tipo assim, eu venho... Não, mas vamos puxar o político partidário. O político partidário. Mas assim, o partidário é isso. Eu nunca tive assim, pretensões de dizer assim, olha, eu quero porque eu quero, né? Mas o que acontece? Eu penso assim, para você chegar à questão partidária, você, de alguma forma, tem que saber fazer política, né? Fazer a coisa funcionar. Porque assim, veja bem. Chegar no seu público, você tem que eu penso assim, a política em si, ela parte da inquietude do que você vive, né? Tem gente que não. Às vezes quer fazer política só para ganhar dinheiro. Não, a busca tem que ser constante. Mas, tipo assim, aquela questão de me tornar inquieta com tanta coisa, por assim, eu nasci e me criei dentro de igreja evangélica. Tá? Só para você ter uma ideia. Então, tipo assim, essa coisa meia lésbica, sem batom, sem maquiagem, é da minha criação, né? E também pela minha simplicidade, que eu também não ligo muito para essas coisas. Mas, assim, o que acontece?
Dentro da igreja, eu sempre questionava. Eu fui líder de juventude, líder não sei do que. Então, assim, dentro da escola, eu nunca tive, por assim, eu vim estudar, eu já tinha 11 anos de idade. Eu nunca tive a oportunidade, por exemplo, de estudar de forma regular. Eu falo assim, a minha escola, o meu aprendizado foi através de EJA, Enseja, Peleja, e aí vai, porque daí eu volto a estudar, eu tive que parar para trabalhar, para cuidar da minha vida, volto a estudar com 23 anos, termino o ensino, né, através de curso de aceleração ainda na época. E aí eu volto para, né, tipo assim, vou fazer o ensino médio, tal, termino com 27 anos de idade. Aí fiz ENEM várias vezes, só que não tinha essa coisa do... Não tinha o SISU, né? Só tinha o ProUni, era muito concorrido. Às vezes eu passava com nota boa, 80, eu falo 80, mas é 800, né? 700 e pouco, mas não entrava. Porque quem passava à frente, um pontinho a mais ganhava de mim. Eu queria porque queria fazer direito. Aí quando foi agora em 2022, eu fiz o ENEM. 21. Eu fiz o ENEM e foi bem na pandemia. E eu tava mal, mas não era nem... Eu sempre tive problema de rinite, sinusite, bronquite, tudo que é it. Polbrite também. E aí, aí o que acontece? Mal que eu tava, e minha imunidade muito baixa, às vezes, né, eu fico mal e tal. E eu fui fazer a prova, mas eu falei, sabe aquele dia que eu falei assim, ó, conversei com Deus. Falei, ó, primeiro que se eu me acordar, eu vou. Se eu não me acordar é porque não era pra ser. E aí eu desisto. Aí, por incrível que pareça, 5 horas da manhã eu tava de pé. Aí eu me acordei, olhei assim, aquele nariz escorrendo, ruim mesmo. Aí eu falei assim, eu vou. Novamente, lá vai eu falar com Deus de novo. Eu falei, ó, eu vou. Mas também se eu não passar nessa jossa dessa vez, nunca mais eu faço ENEM, nunca mais quero saber de nada. Fui, passei, não passei com nota tão boa, mas passei com 600 e pouco. E aí esqueci do SISU. Aí quando eu fui mexer lá no IDEB, né? Achei lá eu tava tendo vaga pro ProUni. Aí eu fui e me inscrevi. Aí passei. Tô lá. Então, o que acontece? Vou para o 5º semestre de Direito, tá? Essa com relação ao meu sonho. Política partidária. Bom, eu sou, eu diria, né? Eu me considero uma pessoa mais socialista, mais de esquerda. Então, tipo assim, eu acredito em um país mais humanitário, né? Por mais que a gente seja capitalista, por mais que o nosso país, o mundo é capitalista, né? Mas eu penso, não é porque eu possa, por exemplo, passar num McDonald's da vida e comer 2 McDonald's, que eu acho que o outro não mereça, não tenha o mesmo direito que eu, né? Acho que as pessoas confundem um pouco de socialismo como fala. Elas acham assim, que quando você fala que você é socialista, você tem que pegar tudo que você tem e dar para os outros. Tudo que é extremo, né? O extremismo. Tudo que você tem que dar e dividir com os outros. Necessariamente não é isso. Claro que se eu tiver e puder, eu vou ajudar. Mas quando a gente fala em socialismo, a gente está falando de que todo mundo esteja em pé de igualdade, ao menos, sim, né, de poder ter o que comer. Então, o que acontece? E eu penso isso. Eu sou assim, gosto de ser assim. Eu não me conformo em ver os outros sofrendo, passando necessidade. Aí eu brigo, aí eu xingo, aí eu sou a ignorante, a chata. O importante é que você é ouvida. E a que faz barraco e tudo mais. Enfim, eu falei, não tem problema. Eu construo a favela inteira, sem problema nenhum, porque politicamente eu sou isso. Tá? Já fui candidata 3 vezes. Uma foi porque eu quis, 2 foi para fazer vontade de partido. Né? Por isso que, tipo assim, hoje eu estou neutra, né? Não estou em partido nenhum. Meu foco é a faculdade, por enquanto. E não vou mentir, tipo assim, aí depois que você entra, a primeira vez que eu entrei, eu realmente fui, assim, porque eu queria. E também o movimento LGBT a nível nacional queria lançar candidatos, não tinham pessoas. E aqui na capital, eu falei assim, não, então nós pegamos todas as capitais, lançamos candidatos. Na época eu fiz 1.500 votos sem nenhum centavo, né? Foi voto pra caramba na época. Com certeza. Então, tipo assim, depois eu saí de novo por outro partido aí, fiquei de suplente, e aí nessa última agora eu saí mesmo para encher linguiça também era pandemia, não tinha nada para fazer, mas enfim, cumpri com o meu papel.
E é isso. Todavia, depois de terminar a faculdade, tiver tudo certinho, eu pretendo, quem sabe, né, ingressar aí em alguma coisa, quem sabe me colocar à disposição. Uma voz mais forte. Me colocar à disposição. É porque eu tinha esse sonho também, né? Eu tinha essas vontades. E, tipo assim, é uma coisa que também não estou fazendo para os outros, Claro. tá? Todo mundo fica na faculdade. Um fica, você vai fazer concurso? Você vai advogar? Eu falo, não sei. Por enquanto eu quero Eu falei, só não faculdade. sei, eu quero terminar minha faculdade. Não sei se eu vou advogar. Eu falei, não sei também se eu tenho tempo para isso, se eu tenho saco para ficar montando escritório, indo para a porta de fora. Não sei se eu tenho, mas vamos ver o que vai acontecer, né? De repente eu viro juíza, quem sabe? Fico lá sentada. Imagina a Cris Stephanie com o curso de Direito nas costas. Então, tipo assim, eu acho que é mais para provar para mim, né? É para mim mesmo. Era o meu sonho, era a minha vontade. Tanto que eu tinha passado uma época para administração, por exemplo, e eu abandonei. Só que eu não sabia que você podia fazer 6 meses e depois trocar de curso. Aí eu falei assim, se eu soubesse, tinha feito, tinha trocado, né? Mas eu tinha passado no SISU uma vez. Mas tudo tem a hora certa. Eu passei para administração na UFMS. Aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando, mano, eu não sou boa de conta, eu não gosto dessas coisas, administração, eu vou ter que mexer com... Não, certeza, não vou, bati o pé, não fui. Mas é isso. Cris, você tem, ao longo dessa sua jornada, você tem... Não são inúmeras, são infinitas histórias, né, para ser contadas. Mas me conta uma história, me conta um momento que foi mais significativo para você ao longo dessa sua vida, de tanta luta. Significativo? Eu acho que o mais significativo foi eu poder... Vamos lá. Acho que foi eu poder ajudar minha família. Porque assim, eu vim lá do Nordeste, cheguei aqui, passei algumas necessidades. Porque assim, Campo Grande é uma cidade boa, maravilhosa, né? Eu amo Campo Grande. Mas eu não vou mentir, eu tenho vontade de voltar para o meu estado. Morar na beira do mar. Eu tenho. Eu gosto muito de João Pessoa, sabe? Tipo assim. Só que eu falei assim, mas eu não quero vender minhas coisas aqui, não quero. Tipo assim, eu quero manter, entendeu? Tipo, de repente ficar lá e cá. Não sei. Porque, tipo assim, eu gosto muito de Campo Grande, mas também foi difícil. Hoje eu vejo Campo Grande também muito mais aberto, muito mais expansoso com relação a tratar as pessoas mesmo. Eu lembro que naquela época, eu criança modo de falar, né? 12, 13 anos. E naquela época era mais fácil a gente nessa idade conseguir emprego, né? Entre aspas, assim, mas conseguia. Hoje em dia as pessoas ficam meio temerosas. Só que, tipo assim, eu lembro que eu perguntava as coisas para as pessoas aqui eram muito fechadas. Hoje você vê que as pessoas já são mais abertas, já são mais espontâneas, né? Receptivas. Porque antes era muito fechada. Então você perguntava uma coisa, as pessoas não respondiam direito, às vezes você falava assim, pra lá, não sei o quê. Tipo assim. Mas eu fui driblando tudo isso. Moro ali naquela região do aeroporto desde 94. Aí teve uma época que eu vim morar aqui pro centro, não me adaptei. Voltei, comprei uma casinha lá e tô até hoje. Quando eu comprei lá era bem favelinha. Bem buraco. Os ônibus passavam caindo assim dentro dos buracos, mas hoje tá uma maravilha. Tudo evolui. Cris, qual que é a sua mensagem para esses jovens que sofrem toda essa violência, né? Que sofrem essa dificuldade de trabalho, violência dos seus direitos? O que você, com tudo isso, pode dizer? Olha, primeiramente eu penso que ninguém deve ficar calado, né, sofrendo violência. Existe, antigamente, não, né? Que antigamente eu fui denunciar uma violência e ainda apanhei. mas não me calei, tá? Continuei lutando. Mas eu lembro que eu fui na delegacia para denunciar uma violência policial e apanhei e ainda fiquei detido a noite toda lá. Isso em que ano, mais ou menos? Vamos lá, 97, 98, 99 por aí. 99. Eu trabalhava na Roselândia Floricultura ainda. Acho que nem existe mais. Mas assim, não pode se calar, né? Hoje em dia a gente tem órgãos, tem mecanismo, tem rede de proteção, tem as instituições que estão aí, tem as ONG. Então, tipo assim, as pessoas precisam entender. Né, principalmente o nosso movimento LGBT, o que eu sempre falo com relação, eu faço meio que uma equiparação à questão das mulheres. Somos 52% de mulheres no Brasil.
As mulheres não precisavam de homem para nada, era para ter o maior número de prefeitura era para ser delas, o maior número de governadorias, né? A presidência da República podia ser uma mulher. E aí tem, entendeu? Eu sou suspeita, né? Eu concordo sempre. Eu penso assim. Então a mesma coisa a pauta LGBT. Eu penso que os LGBTs estão na hora de acordar, não pode ficar naquele mundinho. Não é que a gente não tem que se divertir, claro que tem, mas nós não podemos ficar só achar que a vida é feita só de balada, que a vida é feita só de glamour, que a vida é feita só de plumas e paetês. Não, a gente tem violência, a gente tem conta para pagar, tem bolsa que sobe, bolsa que desce, a gente tem guerra, a gente tem problemas familiares, então, assim, entendeu? Tipo assim, é sair meio que um pouco da bolha e, tipo assim, e saber que nós temos esses direitos também. Porque não adianta ficar meia dúzia conquistando direitos, sendo que a maioria nem sequer sabe que esses direitos existem, né? E existe um monte é mil maravilhas? Não. Os nossos direitos estão garantidos de fato? Também não. Apesar deles estarem na Constituição, apesar do artigo que dizer que todos são iguais perante a lei, apesar das últimas decisões do Supremo, nós não temos uma lei, veja bem, tá? Ela tem força de lei porque são decisões de ministros que, embasados na Constituição, decidiram assim. Mas nós não temos uma lei federal que garanta nada relacionado aos direitos da população LGBT. E é por falta de público? Não, é por falta de consciência política nossa. Tá? Tudo vem através da luta, exatamente. Né, então é importante que tenha conhecimento, que saiba onde denunciar, que ocupe espaços de poder, que se coloque na política, que busque conhecimento, entendeu? Isso é muito importante. Cris, hoje foi um podcast que eu ouvi. Eu ouvi e com muito prazer, assim, com muito gosto. Você sabe que é uma pauta que me cativa, é uma pauta que me emociona, é uma pauta que eu luto porque a minha família está nela, porque os meus amigos estão nela, porque os meus conhecidos estão nela e porque seres humanos estão nela, né? Então, eu quero parabenizar você por toda a sua jornada, por toda essa enciclopédia viva que você carrega na tua mente, por toda a sua luta. Você não é à toa que você é uma referência quando se trata desse assunto, você é mesmo. Quando falam que você é barraqueira, como você disse, eu não vejo nada disso, sabe? Eu vejo uma pessoa que precisa lutar e precisa lutar por muitos para poder sobreviver, para poder viver, né? Porque a vida, ela não pode ser vista ou imposta através do que foi por tanto tempo um preconceito, né? A homofobia é muito triste, isso não poderia vir de um ser humano nunca, porque são seres humanos lidando com seres humanos, então diferença não há. Eu não vejo dessa forma, eu nunca vi e eu vou sempre dizer isso. Então, parabéns, obrigada por você fazer tudo isso e eu quero que você continue como que velha. Como que é, amiga velha, que você disse? Não, é minha velha. Minha velha. Olha, sim, minha velha, que você continue e que fique cada vez mais velha nesse seu posto, que é um posto seu e que você consegue carregar muita gente. Não tem preço que pague, não tem sentimento, ele não cabe numa caixinha, porque é uma coisa absurda o que você faz, o que vocês fazem. E pessoas como você precisam estar cada vez em mais atividade e levando essa luta mais à frente. Então, eu sou sua fã, eu sou fã da causa e eu sei que eu posso fazer tão pouco, mas sempre podem contar comigo e todas as pessoas que se sensibilizam com isso e que acreditam no ser humano, que acreditam no amor ao próximo. Eu acho que preconceito, homofobia e desrespeito são palavras que não deveriam existir no nosso vocabulário. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço por ter aceitado. Quem mandou me dar o microfone? Você é da Paraíba, Paraíba fala. Foi ótimo, foi muito bom. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade e eu espero que alguns de vocês que ainda não tenham se tocado com isso, para escutar um pouquinho,
para observar um pouquinho e deixa o coração falar mais alto, que eu tenho certeza que ser humano tem muita coisa boa, e coisa boa a gente faz pelo próximo sempre. Um beijo e até a próxima.